tarde. É um prazer estar aqui com você em mais uma tarde de sábado. É daqui, da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, no campus Juazeiro do Norte, que apresentaremos o segundo programa do Vozes do Cariri 2025. Eu sou Suelen Caldas. E eu sou Lohane Santos e vamos te mostrar agora os destaques dessa edição. No programa de hoje, você vai ficar por dentro de como foi a aula aberta com a ex-deputada Manuela Dávila, aqui na UFCA. E ainda vai acompanhar as oficinas que abriram as portas para a pré-semana de jornalismo 2025. Nossa equipe também vai te apresentar um projeto que nasceu no campus Barbalha, o Caririês Médico, um dicionário que traduz o nosso jeito de falar e sentir o mundo. E uma homenagem à memória e força da Beata Maria de Araújo. Vamos te mostrar detalhes da trajetória religiosa dela, através de pesquisas e documentos históricos reveladores. E pelas mãos das mestras, celebramos a arte, a fé e a memória das mulheres que moldam sonhos em barro. Esse programa é feito por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, em parceria com a TV Verde Vale. Fica com a gente que o Vozes do Cariri está começando agora. Em 2025, o curso de jornalismo daqui da Universidade Federal do Cariri completa 15 anos. E para marcar essa trajetória, a Agência Cariri, um projeto de extensão, preparou uma programação especial. A nossa repórter Camila Lavigne conta tudo pra gente. Estudantes do curso de jornalismo, ex-alunos e professores se reuniram entre os dias 7 e 11 de abril para participar de oficinas e minicursos gratuitos aqui na Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Além de celebrar o Dia de Jornalista, essas ações marcam também as prévias para a Semana de Jornalismo, um evento que será realizado em setembro. Laís Cosmo, ex-aluna da UFCA, ministrou a oficina de museu, ensinando que a colagem pode ser uma ótima maneira de entender quem somos e desacelerar da correria do dia a dia. Olá, eu sou Laís Cosme e sou ministrante da oficina Museu. É uma oficina de colagem, onde a gente busca exercitar a criatividade e dar uma pausa no dia a dia, agitar o que a gente tem. É uma forma de pensar o jornalismo como arte, de se espelhar no papel e cortar e colar o que quiser. A professora Juliana Latifi foi responsável pela oficina Criação de Identidade Visual e destacou a importância dessa formação para quem deseja atuar no mercado de trabalho. E esse conteúdo ele é muito importante no cenário do jornalismo contemporâneo, onde jornalistas precisam cada vez mais integrar os seus conhecimentos com áreas diferentes, e o design é uma delas. Os conteúdos que a gente viu aqui no curso, eles se aplicam ao desenvolvimento de identidades de publicações jornalísticas, de produtos jornalísticos, como programas de televisão, podcasts, reportagens multimídia. Então, a gente acaba tendo um conjunto de informações e de produtos que os jornalistas precisam desenvolver as identidades visuais. O jornalista, em sua amplitude, precisa desenvolver habilidades em diferentes áreas. Edição de vídeo e oratória são apenas alguns dos conhecimentos que fortalecem a atuação profissional em diversas frentes. Foi pensado o curso de oratória porque identificamos a dificuldade, tanto de estudantes e servidores da UFCA em falar em público, como das pessoas de fora da universidade também, que relataram em diversos momentos que queriam uma formação gratuita nessa área. Então, é uma formação oferecida pela Agência Cariri, sem custo para a comunidade acadêmica e de fora da universidade também, para que as pessoas possam aprimorar as suas habilidades orais. Então, é uma experiência interessante porque reúne tanto as pessoas da universidade, quanto pessoas que vêm de fora e se integram à comunidade da UFCA e participam das dinâmicas do curso de oratória, basicamente voltadas para o aperfeiçoamento das suas habilidades orais. O estudante Tiago Mariano ministrou a oficina de edição de vídeo, ensinando na prática como utilizar o software Adobe Premiere, além da aplicação de efeitos básicos e da sincronização de áudio e imagem. Hoje em dia a gente sabe editar no celular, mas muitas pessoas ainda não aprenderam a editar no computador, principalmente com softwares que são tão usados em redações e ambientes de trabalho, que no caso, são os do pacote Adobe Premiere, no pacote Adobe. Tiago explica que as imagens utilizadas na oficina fazem parte de um projeto de cultura criado por ele, o Clube de Cinema, fundado em 2022. E é isso, a gente tem tentado desenvolver o cinema aqui na região, através de filmes que buscam ter essa qualidade,
técnica, para a gente até talvez concorrer nesses festivais e conseguir até, sei lá, uma premiação. É o objetivo. A ex-deputada federal Manuela Dávila participou de uma aula aberta aqui no campus de Juazeiro do Norte da UFCA. A discussão foi sobre a importância do jornalismo no combate à desinformação e eu vim conferir de perto tudo sobre esse evento. O combate à desinformação e ao ódio na internet foram os principais assuntos abordados por Manuela Dávila durante o evento realizado na Universidade Federal do Cariri. A atividade gratuita e aberta ao público foi realizada no dia 23 de abril no auditório Maria Beata de Araújo, no campus de Juazeiro do Norte. Antes da aula, Manuela participou de uma coletiva de imprensa. Ensinar as pessoas a checar a informação, ajudar as pessoas a se verem na informação. Muitos estudos mostram que uma das razões pelas quais as pessoas acreditam na desinformação é porque o conteúdo da desinformação é mais parecido com elas do que o conteúdo propagado pela grande imprensa. Então, é preciso ter uma comunicação também legitimada, representativa, que consiga dialogar com as pessoas, que consiga falar pressupondo a diversidade de um país como o nosso, para que essa legitimidade também seja parceira do enfrentamento à desinformação. E o movimento aqui na UFCA já começou reunindo estudantes, professores e o público externo de Juazeiro do Norte para aula aberta com a Manuela Dávila, que vai trazer aí reflexões sobre o jornalismo, a importância da participação política e a democracia. Manuela Dávila falou sobre a experiência dela no jornalismo e na política, defendeu a democratização da comunicação e criticou a disseminação de discursos de ódio nas redes sociais. Além da palestra, ela também fez o lançamento de livros. O evento foi um espaço para destacar o protagonismo dos estudantes. Alunos da UFCA participaram da organização da programação e do lançamento das revistas Memórias, Caracteres e Corte Seco, além de um documentário sobre a história do curso. O público externo à UFCA também prestigiou a programação, mostrando que a comunicação e o debate político ultrapassam as fronteiras da formação acadêmica. Foram semanas, meses organizando esse evento, né? Então, assim, a gente estava com expectativa muito alta e sabendo também que iria ter alguns egressos, né? A gente estava esperando que realmente viesse a maioria e cada vez está encontrando pessoas que eu vi que já tinham créditos em revistas ou nos jornais de telejornalismo. Para mim está sendo como se fosse encontrar um ídolo. E são os ex-alunos daqui, né? Eu acho que foi muito interessante, foi muito bonito de ver. Eu conheço muita gente que faz parte da organização do evento, então tá aqui prestigiando o trabalho desses meus amigos que fizeram parte da organização e também por ser uma oportunidade muito grande estar numa palestra com a Manuela Dávila, independente de não ser do curso de jornalismo, terem aberto as vagas para outras pessoas também foi muito especial. As homenagens foram muito lindas, as revistas também foi muito interessante conhecer, eu não conhecia quase nenhuma delas, então acho que foi uma experiência muito boa. No coração do Cariri, a música ecoa como um elemento cultural importante para a identidade da nossa região. Pesquisadores aqui da UFCA, estudantes, artistas e professores se reuniram para discutir a paisagem sonora da Chapada do Araripe. A música é muito mais do que som. É memória, identidade, cultura e resistência. No Cariri cearense, essa potência se amplifica no 4º simpósio do curso de música da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, um evento que uniu saberes tradicionais e acadêmicos para discutir a paisagem sonora da Chapada do Araripe. Então, o simpósio de etnomusicologia ele já tem algumas edições, né? Então, nós estamos na 4ª edição. E, recentemente, a gente iniciou um projeto que a temática é sobre a paisagem sonora daqui do Cariri, né? Foi um projeto que teve início a partir de outros projetos nossos, mas ele tem uma relação com a proposta de patrimonialização da Chapada do Araripe, né? Então a gente iniciou esse projeto o ano passado. Esse projeto ele foi cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e aí, com a possibilidade de realização do evento esse ano, a gente acabou fazendo com que a temática do evento fosse vinculada a esse projeto da gente. Essa temática, né, da paisagem sonora, no caso específico da gente, a gente está tendo um interesse sobre os sons do meio ambiente e como é que isso interfere na produção cultural e, no caso, na produção de música, né, aqui no Cariri. Então, do evento participaram pessoas de diversas áreas, né?
da área da música, principalmente, né, da área da etnomusicologia, mas também nós tivemos a presença de professores da administração, do turismo, um técnico da arquitetura, né, que é do IFAM, a professora Luz da geografia, pessoas de diversas áreas, do design, né? Por quê? Porque a gente entende que o que a gente está chamando de paisagem sonora envolve também um contexto mais amplo, né, aqui da região, da Chapada do Araripe, que envolve vários municípios, né? Então, digamos assim, foi um evento bem eclético, né, de diversas áreas. Mais do que um encontro de músicos e pesquisadores, o simpósio é um chamado para ouvir as vozes do território e entender que cada som tem uma história e que cada nota tem uma raiz. Ao longo de 4 dias, o evento explorou a conexão entre a música, meio ambiente e o patrimônio imaterial, além de celebrar a valorização das tradições musicais da região. De mesa redonda a apresentações musicais, o simpósio convidou a todos a conhecerem mais sobre a sonoridade que define o Cariri, fortalecendo o senso de cidadania cultural. Porque, na verdade, o mestre de cultura, cara, ele dá tudo que ele tem. A pessoa pode me chamar de jeito que quiser, essa palavra mestre eu não me acostumo, não. Acho que mestre é um negócio muito pesado. Mas os mestres de cultura, ele dá tudo que ele tem para todos. A estrada é de reza, canto e de trabalho, caminho de penitência que se cruza para o caldeirão da Santa Cruz do deserto. Sou de lá. Cariri, eu sou do Ceará. A gente vai para um breve intervalo agora, mas fica por aqui que na volta você vai ficar por dentro da trajetória da Beata Maria de Araújo, uma mulher que o tempo tentou apagar, mas a fé a manteve viva. Em um vilarejo no sertão do Ceará, uma mulher preta de origem humilde marcou para sempre a história da fé. Eu estou falando de Maria de Araújo, a Beata de Juazeiro do Norte. Mas ela não foi celebrada como santa. Foi silenciada e apagada pelo racismo e pela hierarquia da igreja. Hoje, o Vozes buscou devolver à Beata o lugar que lhe foi negado. Uma história de memória e resistência contada a partir das vozes que se recusam a esquecê-la. Aquela jovem é dada às bebidas alcoólicas e, não obstante esses vícios, quer se passar por santa. Seu temperamento é fraco, ela é doente. Nasceu e criou-se em um dos aros mais surrentos e miseráveis de Juazeiro, sendo seu pai um homem que andava quase sempre em truculência, um negro, e a sua mãe um cabra de cabelo mastigado. Não permita, Deus, que eu morra sem ter visto a terra toda, sem tocar tudo que existe. Não permita, Deus, que eu morra triste. Eu não tenho muita certeza, eu acho que a altura dela devia ser 1,50 m, né? Como eu falei, pele negra, uma pessoa magra, né? E uma pessoa bondosa. A Beata Maria de Araújo, ela não era alta nem tão pouco baixa, era a estatura média, era negra, né? Uma pessoa de olhos muito vivos, muito cheio de Deus, uma pessoa muito humana. Se tratava de uma pessoa de uma estatura mediana, uma negra, né? E isso faz também com que ela seja colocada nessa invisibilidade, tendo em vista a sua característica física. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, mas as expressões dela de falar sobre Jesus, sobre a igreja, era incrível. Quer dizer, era como se fosse uma pessoa que fosse doutorada, uma pessoa que tivesse cultura, que soubesse profundamente sobre a doutrina cristã. Nas paredes e altares da Igreja Católica, o divino é celebrado. Existe um momento entre o meio e o final da missa em que fiéis se conectam com o corpo e o sangue de Cristo.
é a consagração da hóstia. Através das palavras pronunciadas pelo sacerdote pela invocação do Espírito Santo, pão e vinho se transformam no corpo e sangue de Jesus. Mas em março de 1889, esse momento teve um novo sentido no vilarejo de Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Na primeira sexta-feira da Quaresma, uma mulher preta, ajoelhada aos pés de um padre, recebe em sua boca a comunhão. Mas ao invés de engolir a hóstia, ela entra em êxtase. A hóstia sangra. O que se conta é que o sangue escorreu pelos lábios e manchou o chão da capela. A partir dali, o que seria apenas mais uma missa se transforma em história. Esse fenômeno ficou conhecido como Milagre da Hóstia, e a protagonista era justamente Maria de Araújo, a beata que até hoje marca a história de Juazeiro do Norte. Entender a história da Beata Maria de Araújo é também entender o contexto histórico que ela estava inserida na época. Em maio de 1888, é decretada a abolição da escravatura aqui no Brasil. Menos de um ano depois, em março de 89, uma mulher preta chama a atenção dos devotos, dos padres e do Vaticano por protagonizar o milagre. Como é que a Igreja Católica entende isso? O primeiro fenômeno é em 6 de março de 1889. O que é que a literatura que existe não conta? O fenômeno não aconteceu só uma vez, ele continuou acontecendo por cerca de 2 anos, todas as quartas e sextas-feiras. Tanto que o primeiro processo ele é de 1891, que é quando a história já está estourada em jornais do Brasil inteiro. Então, nos jornais que eu investiguei, tem uma coisa interessante. Em nenhum momento se fala que a Maria de Araújo é uma mulher negra. Então, quando você tem as notícias, você fala, tem uma Maria que está operando milagres lá num povoado, no interior do Ceará. Não há menção à raça da Maria de Araújo. Um dos grandes motivos para ela não ter sido melhor recebida pela igreja é a questão dela ser uma mulher preta e pobre. Mesmo em meio à devoção dos fiéis, a igreja não acreditava que os milagres realmente aconteciam. Muitos inquéritos foram abertos para tentar desvendar o que se passava naquelas comunhões. De 89, que é quando acontece o primeiro fenômeno, a 92, a Maria de Araújo está no centro das atenções, no foco. Né? Você tem ela considerada como essa mulher milagreira, você tem romarias que são feitas a ela, você tem a primeira comissão episcopal, que é composta pelo padre Clicério da Costa Lobo e o Francisco Ferreira Antero, que dizem que os fenômenos são verdadeiros, né? Quando o padre Alexandrino chega, né, ele vem com uma determinação do bispo. Inclusive, eu tive acesso a essa documentação e é uma das cartas que eu uso. A carta do bispo Dom Joaquim para o Alexandrino é muito clara. Ele diz, você vai lá e vai provar que os fenômenos são embustes e que a Maria de Araújo é uma embusteira. Esse é um ponto, né? Então, o padre Alexandrino, ele causa essa ruptura, porque ele começa a proibir as romarias, ele institui, né? Não ele, mas ele por ordem do bispo, institui que não é possível que ninguém faça nenhum sacramento, casamento, batismo, etc., sem negar os fenômenos, né? Num desses interrogatórios, né, que ele faz com que ela fique com a boca aberta por horas, com a hóstia lá derretendo e a hóstia não sangra, etc., ele se questiona, então, por que essa hóstia não sangra? E aí ela vai dizer que não sangra porque ele está em pecado. Maria é afastada da igreja. O resultado das comissões enviadas a Juazeiro é divulgado e ela é apresentada como mentirosa. Mentirosa porque não acreditava na possibilidade de Deus, em toda a sua divindade, deixar a Europa para realizar milagres no interior do Brasil e, sobretudo, através de lábios tão incomuns. Em 1894, a beata é condenada à reclusão. Seu apagamento em vida não bastou. Maria de Araújo morre em 1914, distante dos devotos, da igreja, da possibilidade de ser santificada. Não se podia falar dela, nem dos fenômenos milagrosos. Medalhinhas não existiam, e até as romarias feitas para ela foram proibidas. O que lhe restou foi o túmulo,
respeitosamente comendado por Padre Cícero na capela do Perpétuo Socorro. Porém, mais uma reviravolta nessa história. 30 anos depois, o túmulo foi violado, aberto na calada da noite e apagando os rastros de quem poderia ter sido Maria de Araújo. Mais uma chaga na história de uma mulher sertaneja, que com toda a sua fé tentava sair da invisibilidade decretada por aqueles que se consideravam superiores. Ao chegar ao cemitério do Socorro, é possível ler a mensagem: "Eu não estou aqui. Aliás, eu estou aqui." Uma frase para lembrar que a história de Juazeiro também é feita por vozes que tentaram silenciar. Mas essa história de Juazeiro é uma história que a gente guarda e vive com a certeza de que nós temos 2 santos, ela e meu Padre Cícero. E um dia essa história será desvendada. Ela um dia vai aparecer, assim como Jesus veio na boca dela, ele também vai mostrar onde é que vai estar o corpo dela. E aonde meu Padre Cícero será santificado. E para saber mais sobre o assunto, a nossa repórter Camila conversou com a professora da UFCA, Elane Abreu, que tem uma pesquisa sobre o tema. A Beata Maria de Araújo, né, uma mulher negra religiosa, que praticamente afirmaria dizer que foi a fundadora da cidade de Juazeiro do Norte, porque foi através do milagre da hóstia, um milagre em que em sua boca a hóstia se convertia em sangue, né? E isso por diversos sacerdotes, não só Padre Cícero, esse feito aconteceu. E essa beata começou a reunir ali, né? Ela nasceu no final do século XIX, e já no início do século XX, começou a reunir diversos devotos, diversas pessoas que vinham para ver, né, essa milagreira, que é a Beata Maria de Araújo. Então, Juazeiro do Norte inicia sua mística, né, a sua relação com a fé, com o misticismo popular, com o catolicismo, né, popular que se chama, também devido a essa relevância, né, essa beata que chamava atenção por meio desses milagres. A Beata Maria de Araújo, ela é um exemplo dessa violência, né, que são os apagamentos de documentos, de pessoas que possivelmente iriam ali implicar alguma relação política dentro da igreja, né, principalmente em relação ao protagonismo do Padre Cícero, porque foi muito atribuído, né, ao milagre ao Padre Cícero, né, essa figura. E da própria Beata, né, a gente vê que houve essa perseguição em relação ao apagamento dessa memória até no seu túmulo, né, que hoje os restos mortais, se você for visitar lá o túmulo, tem só o representativo, os restos mortais eles sumiram, né, as pessoas não têm notícia de onde foi parar esses últimos vestígios da Beata. Eu diria que relembrar Maria de Araújo é um ato de reparação, é um ato de validar uma memória que foi tão violentada dentro da história de Juazeiro do Norte e do Cariri de forma geral, e também perceber essas relações, né, de mulheres, raça, gênero, a própria classe social também muito embutido nessa validação de uma memória. Eu acho que nós, na universidade, temos um papel, por exemplo, ao investigar essas histórias. Acredito que na comunicação, que é a área em que eu atuo, é também revelador perceber onde estavam as vozes dessas mulheres. Muitas vezes são vozes que foram negligenciadas, aparecem ali de uma maneira muito pontual, citadas em documentos, mas sabemos pouco sobre elas, que a gente merece olhar ou revisitar esses lugares para trazer à tona que existiram, sim, mulheres negras, né, que foram importantes para a constituição desse território e que não tiveram uma oportunidade de se fixar, né, num personagem simbólico, numa história, né, que fosse de relevo para a história oficial.
A gente vai para um breve intervalo, mas fica por aqui, e na volta te contaremos a história de Maria Cândida, que encontrou no barro a matéria-prima para suas produções. Os estudantes de medicina da UFCA desenvolveram um glossário com 600 palavras que nós aqui do Cariri falamos diariamente e que pessoas de fora não sabem o que significam. Ele foi pensado como uma forma de auxiliar os médicos e estudantes a entender as doenças que os pacientes relatavam nas consultas. Eu fui até o campus de Barbalha para conhecer mais sobre o projeto. Você já foi a uma consulta médica e usou termos como gastura, fastio ou empanzinada? Essas palavras, que já fazem parte do vocabulário caririense, não são tão conhecidas por estudantes de medicina de outras regiões. Por isso, o projeto ABC do Cariri criou um glossário com 600 dialetos. É o Cariri Ex-Médico, desenvolvido por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri. Esse documento foi escrito a partir das palavras que eram ditas durante as consultas. Foi um processo muito divertido também, porque toda vez que a gente chegava com essa abordagem, sempre era uma experiência nova para o paciente. O paciente sempre estava achando aquilo fantástico. Meu Deus, eu sempre falei isso. Quando eu falava, o médico não entendia. E a gente chegava com esse paciente para abordar por meio de um roteiro de uma entrevista. Essa entrevista, ela queria tanto coletar o vocábulo, então qual seria a palavra que é utilizada, quanto o significado da palavra. O glossário foi lançado em fevereiro deste ano e já está auxiliando nas relações entre médico e paciente. Foi muito bom, inclusive porque a gente teve a oportunidade de atender um paciente que chegou para a gente que estava com uma queixa de impinge. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é impinge. Essa paciente chegou para a gente, ela falou: doutor, eu estou com uma queixa, um impinge aqui na meu glúteo, no meu bumbum. E ela ficou tão feliz da gente de entender de cara o que era impinge. Esse feedback foi muito instantâneo. Além de ajudar na formação mais humanizada dos futuros médicos e médicas, o projeto também auxilia a identificar as queixas apresentadas pelos pacientes. Então a gente já começou a usar para a gente aperfeiçoar os nossos atendimentos e melhorar a nossa formação médica desde a graduação. Então a gente já está estudando, já está usando aqui para quando a gente se formar, nós se tornarmos profissionais de mais qualidade. Aqui na FAMED, as consultas são realizadas com a supervisão de professores e professores. E foi justamente nesse momento de encontro entre estudantes e pacientes que a coleta de expressões começou. E aqui a gente tem tudo que a gente precisa para fazer uma consulta perfeita. Nós temos o álcool, temos a máquina onde realizamos o exame físico e temos até computador. Então foi aqui que a gente coletou as principais palavras do nosso dicionário, nesse contato íntimo com os pacientes. Saindo do consultório, a gente vem para essa sala aqui, que é onde a gente conversa com o professor. A gente faz essa transcrição, o estudante, nesse caso, ele é responsável por transcrever a história do paciente para uma linguagem mais técnica, mais do jargão. Aqui nessa sala, o professor vai dizer quais que são as melhores alternativas para o paciente, quais são os exames, os tratamentos. Depois disso, saindo daqui, voltamos para o consultório com o paciente e lá vamos dizer para ele, numa linguagem novamente acessível, o estudante responsável por fazer essa transcrição, de novo, da linguagem mais teórica para a linguagem mais acessível, através dos regionalismos. A partir daí, o paciente já vai estar bem orientado, bem encaminhado, sendo uma consulta bem resolutiva desse jeito. Aqui no Cariri, o barro não é só matéria-prima, é herança e fé moldada à mão. Na casa de Maria, o silêncio do barro conversa com o tempo e conta histórias. Quem vai contar essa vivência pra gente é o Rian Evangelista, lá do centro de Juazeiro do Norte. Era casa, era jardim, noites e um bandolim, Reisado, Lapinha, São João, quadrilha, santos e animais. Essas são algumas das figuras feitas pelas irmãs Socorro e Dora Cândido, filhas de Maria Lourdes Cândido Monteiro, criadoras dos temas, peças feitas de barro com figuras tridimensionais que saltam uma placa chapada. Mamãe vinha aqui para o centro para comprar panela de barro, prato, essas que eram os utensílios, né, que usavam antigamente, né? E aí tinha as panelinhas miudezas, né?
as miniaturazinhas, né, de barro. E aí as meninas pediam para a mãe comprar. Aí elas pediam, ela não tinha como comprar, né? Ela teve a ideia de pegar barro em um açude que tinha próximo da casa, né, onde morava. E aí começou fazendo as miudezas. Depois ela teve a ideia de colocar os bonequinhos deitados na placa, né? E quando secou, aí ela fez um furo na placa e colocou na parede. O que começou como meio de sobrevivência passou a ser um motivo de orgulho para a família. Mas para produzir os temas, leva tempo e dedicação. Aí a gente hidrata o barro, amassa ele bem. Aí quando deixa assim, descansar por uns 2 dias para ficar mais macio, né? Aí a gente começa a modelagem, né? Faz a placa, aí ou faz os bonequinhos primeiro, né? Cada um escolhe como fazer. E aí a gente retrata, né? Nas placas que as pessoas gostam muito. E mais o que vem da nossa imaginação, né? Dona Maria Cândido ensinou aos 11 filhos a produção dos temas. Era uma preocupação para ela que a arte se perdesse, mas o saber passou para noras, genros, netos e bisnetos. Mesmo após a partida de Dona Maria, a família ainda perpetua sua arte. É super importante para que a gente mantenha, né, a tradição, mantenha a cultura, mantenha a arte que veio da nossa mãe, que é muito importante, foi muito importante na vida da minha mãe e também na nossa vida. E aí passou para os filhos, para os netos, né? E agora tem até uma bisnetinha que está começando também, e acho tão lindo, que ela disse que vai ser uma artesã famosa, né? As peças estão disponíveis no Instagram @arte.embarro. As duas celebram a continuidade do ensinamento da mãe e guardam com carinho cada peça que já foi e é feita pela família. Em cada canto do Cariri, uma história nos convida a ficar. Das salas de aula, a Chapada do Araripe, da resistência de Maria de Araújo, as mãos que moldam o barro, registramos vozes, lutas e saberes. Mas agora é hora de um até logo. Encerramos aqui o segundo programa de 2025, mas já temos data marcada para o próximo encontro. A gente se vê aqui na TV Verde Vale no sábado 7 de junho. Enquanto isso, acompanhe a gente lá no Instagram, é o @Vozes do Cariri. Foi um prazer passar essa tarde de sábado com vocês. Até mais!